Bom, o Abel do Velho Testamento no futebol, acho que não voltou tão ainda, mas na coletiva ele já tá de volta. O homem tava afiado hoje. Vamos dar uma olhada nessa resposta dele aqui. Boa noite, Abel. Alex Vilar, Rádio Bate-Fundo Esportivo. Parabéns pela vitória. No domingo aqui no Fla-Flu, o Renato falou sobre uma desvantagem que os clubes que foram para a Copa do Mundo de Clubes teriam em relação ao aspecto físico e também de treinamento, já que outros clubes que ficaram aqui tiveram quase que uma pré-temporada, né? Eu queria que você falasse o que você pensa sobre isso, você concorda com ele e também seu pensamento sobre essa questão. Assim, vocês sabem, eu vou repetir um pouquinho do que disse aqui. São jogos extremamente intensos, são finais. Tu entras como... Nós tivemos 2, eles tiveram 3, né, porque eles foram ainda uma mais à frente do que o Palmeiras. Não ganharam só o prestígio, mas ganharam também muito dinheiro. Isso tem uma intensidade mental absurda. Absurda. E mais, isso não esqueçam disso, perdeu o seu melhor jogador. Isto não é jogar, isto não é troca jogador, sai este, entra o outro e agora a equipa continua a jogar igual. Isto é só para quem não percebe mesmo nada de futebol. Eu não estou aqui, é o que é realidade. E acredito sinceramente que o Fluminense possa estar a pagar um pouquinho daquilo que foi a Copa do Mundo, e tem outra. É que na Copa do Mundo tinha 3 dias para recuperar os jogadores, aqui não tem. É outra vergonha que ninguém fala. Sabem, falei eu, todos os treinadores que lá estavam falaram porque é que os clubes brasileiros na Copa do Mundo conseguiram ter um bom desempenho. Porque tinham tempo para recuperar, tinham gramados bons. Primeira vez que eu jogo aqui no Maracanã com o gramado mais meia boca. Não digo bom, meia boca. É outra coisa que vocês também não querem saber, se os gramados estão bons ou não. Desde que a bola role, não é igual. Não é? Vocês viram o treinador do Paris Saint-Germain a criticar o campo do... Acho que foi o MetLife, a dizer que parecia coelhos. E eu disse, se viesses aqui ao Brasil ias ver cangurus, não era coelhos. É cangurus em todo lado, não era coelhos. E portanto... é isto, eu não estou aqui a defender ninguém, só vos estou a dizer a minha opinião em função daquilo que é o tempo de descanso dos jogadores. Hoje nós tivemos mais uma lesão, o Renato também teve um zagueiro que saiu lesionado, o Piquerez ficou lesionado, e é isto que acontece com jogos de 2 em 2 dias. Afunila-se o calendário, joga, e depois sabem o que é que eu tenho que fazer? É rezar para os meus melhores jogadores não se lesionarem. Já bastou os que nós já vendemos, já basta estes que têm que entrar agora numa dinâmica nova. O Sousa chegou há uma semana. Isto não é assim. Mete aí que ele joga. Isto não é mete aí que ele joga. Isto não é assim, isto tem tempo. Mas isso é uma coisa que eu tenho falado desde o dia que cheguei em relação ao calendário, ao desgaste. Daqui a 2 dias estamos a jogar outra vez. E isto depois também tens um bocadinho de sorte. Que jogadores é que se lesionam? Em que momento é que se lesionam? Mas não interessa, o que interessa é ganhar. Se não ganhares a seguir, ninguém vai querer saber se jogaste com a tua defesa completa ou não, se jogaste... Ninguém quer saber de nada, é resultado. E à semana não ganhou, quem é que não ganhou? Pumba, vamos descascar neste treinador, neste jogador e nesta equipa. E para a semana seguinte vão dizer que nós somos os melhores só porque fizemos um jogo e ganhamos, e somos exatamente os mesmos. É isto que eu disse ao Roque. Agora vão dizer que tu és espetacular, o treinador, o Abel é mágico. Zero. Mas a escolha é de quem está desse lado e nós vamos continuar a fazer o nosso trabalho. Largou o aço, hein? Qual a sua opinião aí? Ele tem razão. A única coisa que ele não vai falar que ninguém fala, porque isso daí é uma coisa, pô, acho que o Tele Santana reclamava disso nos anos 80, 90, Felipão, todo mundo que passou aí sempre reclamou disso, de calendário, de qualidade de gramado, tudo, né? Futebol brasileiro que parece que não evolui, né? Até melhorou nos últimos anos aí, perto do que a gente já viu, mas não evolui, então. E ele que vem da Europa, né? E agora eu falei que ele ia falar do Mundial um bom tempo. Ele ainda não citou o lance do Chelsea, né? De ter sido eliminado pelo campeão, porque é um milagre. Não, verdade, estranho mesmo. Mas esse lance do calendário eu tinha certeza que ele ia pegar, porque durante todas as coletivas que ele deu no Mundial, antes e depois dos jogos, ele falava: o time conseguiu fazer isso, fazer aquilo, porque a gente está descansado. Então era batata dele continuar falando disso agora. Cara, o Abel reclamando de gramado, né? Falando de gramado, falando de calendário, é igual os rappers, né? O Emicida e o Mano Brown fazendo o rap contra o sistema, né? Dificilmente vai mudar, isso não vai mudar. É a mesma coisa o Abel tá reclamando desse sistema, mas não vai mudar. O gramado dificilmente vai mudar, a não ser que tenha uma liga
o calendário do futebol brasileiro não vai mudar porque gera muito dinheiro e é graças a esse calendário que o Abel também ganha muita grana. Eu acho que o que ele deveria focar realmente é fazer o time jogar bem, é fazer esse time entregar o futebol que tem que entregar. Principalmente porque agora ele tem 2 jogadores por posição. Eu entendo todas as reclamações dele, acho legítima. Isso também é reclamação lá do Guardiola, é reclamação do Maresca, foi reclamação do Maresca durante o Mundial. Mas as coisas não vão mudar. Um dirigente do Bayern falou sobre isso, ele falou sobre isso com muita propriedade. Ele disse, cada vez mais os jogadores e os técnicos, eles pedem mais dinheiro para renovar. E tudo bem, faz parte do jogo, faz parte da salada, esses jogadores pedirem mais grana para renovar. Só que eles estão a todos os anos constantemente reclamando de calendário, reclamando da quantidade de jogos. É possível fazer essa redução de calendário? Óbvio que é possível, desde que vocês aceitem receber menos. Se vocês aceitarem os vencimentos de vocês serem menores, bem menores, né? Porque a partir do momento que um time passa a jogar menos e passa a investir até mais também em estrutura, e eu concordo, tem que fazer isso, mas a arrecadação e os salários dos jogadores, eles precisam passar a ser menores, né? Então é uma discussão aí. É um outro ponto, né? É um outro lado a se olhar também, porque você tem menos torcida no estádio, você tem uma série de questões. Acho que o Abel, o que ele tinha que focar agora, nesse momento, é fazer o Palmeiras também entregar um futebol aí condizente, né? Principalmente no domingo. Gostei do futebol do Palmeiras no domingo. Só que hoje, vou ser muito sincero com vocês, senhores, nós tivemos aquela ajudinha no primeiro tempo, hein? O senhor Fábio deu o senhor Fábio botou nós no jogo, hein? O senhor Fábio botou nós no jogo, muito obrigado. Se a falha acontece pro nosso lado, tem que acontecer pro lado de lá também. Fábio colocou a gente no jogo e Palmeiras venceu. Não vamos ignorar o peso da vitória, 3 pontos tem que somar, mas jogou pro gasto, né? Palmeiras pode jogar um pouco melhor fora de casa. Sim. Aproveitar, colocar um cara aqui, ó. O cara meteu os comentários do jogo saindo do banho, velho. Aí é foda, hein? Vamos ver o Felipe Melo comentando aí sobre o jogo. Pô, fim do primeiro tempo, Fluminense e Palmeiras 1-1. O jogo para mim assim, não teve um claro melhor no jogo. O cara tinha, o Fluminense foi melhor, o Palmeiras foi melhor. Um jogo equilibrado, assim, meu modo de pensar. Sei o que vocês acham. Queria escutar a opinião de vocês. Para mim foi um jogo equilibrado. O Fluminense fez o gol com o Cano de pênalti, logo o Maurício empatou. E assim, eu não gosto de falar que o goleiro do Fluminense falhou. Cara, o cara é ser humano, tem crédito pra caramba. Assim, foi uma infelicidade. Mas tem crédito demais. Daqui a pouco vai precisar de fazer grande defesa e vai fazer grande defesa. Mas assim, o jogo, pra mim, um jogo muito igual. Um jogo muito igual, de 2 grandes times. O Fluminense mostrando que em casa é forte, é isso. E o Palmeiras é aquilo que eu falei, o psicológico do Palmeiras é muito forte. Eu falei isso tem tempo já nos programas no Sport TV. O psicológico do Palmeiras é muito forte. O Palmeiras muitas vezes não joga bem, mas vence os jogos. O Palmeiras quando joga bem, nem se fala, né? Mas um jogo equilibrado como esse, ele conseguiu empatar o jogo no final do primeiro tempo ainda. O Fluminense levar o jogo para um intervalo vencendo, o segundo tempo é um outro tipo de jogo. O Palmeiras conseguiu empatar, o mental forte, mentalidade vencedora. Né? Mas um grande jogo, estou gostando do jogo. Como falei, e volto a repetir, o jogo, ao meu modo de pensar, é equilibrado. Vamos que vamos. Acabar de fazer os abdominais. Uma rapaziada mandando mensagem, falando que achou o Fluminense melhor. Pô, legal, cara. Eu gosto dessa mensagem de vocês. Continua mandando mensagem. Eu não sou dono da verdade, não. É um achômetro meu. Assim, eu achei um jogo equilibrado. Cara, se tivesse que falar um time melhor, o Fluminense foi melhor. Mas é como eu falei, foi um jogo equilibrado. O Fluminense não foi amplamente melhor, sabe assim? Era para estar 3-0 pro Fluminense ou 3-0 pro Palmeiras, tá? É o caldinho que a minha filha fez. Fez lá uma. No jogo, o Fluminense perdeu em casa novamente para o Palmeiras. Achei o jogo equilibrado, mas se tiver que colocar o primeiro tempo, o Fluminense foi melhor, porque teve mais finalização. O segundo tempo, eu achei o Palmeiras também melhor. O jogo foi um jogo equilibrado. Agora,
O Palmeiras mostra um mental muito forte, como eu já falei diversas vezes, e o Fluminense precisa vencer o mais rápido possível, porque perderam, é o terceiro jogo seguido que perde, né? Então, assim, a mental abala, né? Toda aquela fase boa, a confiança altíssima do Mundial está indo embora. E o próximo jogo é importante, difícil contra o São Paulo fora de casa, depois tem mata-mata. Ele fala mais do Fluminense, mas ele frisou muito o mental, né? E ele colocou ali como equilibrado. Eu até comentei isso, não que é o jogo equilibrado, não sei se eu enxerguei isso, mas o Fluminense estava melhor, mas também não estava levando muitos riscos, né? O Palmeiras não tomou tantos sustos assim. Fez o gol no pênalti e tal, mas foi aquele jogo absurdo. O Fluminense era realmente o Palmeiras conseguir colocar a bola no chão, né? Cara, primeiro tempo diz muito. O melhor jogador do primeiro tempo do Palmeiras foi o Aníbal Moreno, o cara que mais teve a bola no pé. Isso é prova de que tava todo mundo ou bem marcado ou todo mundo muito sumido do jogo ali. Evangelista, Facundo, Vitor Roque, Felipe Anderson também, que deu um azar, né? Quando ele engata, você fala, pô, agora vai. Aí ou ele machuca ou o Abel tira ele do jogo. Então, o primeiro tempo mostra muito isso, que o Palmeiras não estava conseguindo fazer absolutamente nada. E você pega o mapa de calor ali, o mapa de calor do Palmeiras, ele era muito forte do meio de campo para trás. E aí o time volta ligado, né? Volta com outra postura no segundo tempo. O Palmeiras é capaz de nos surpreender, né? De fazer uma baita partida contra o Galo no domingo e depois fazer um primeiro tempo contra o Fluminense, assim, de você assustar, de você falar o que o Palmeiras faz durante a semana, né? Você faz esse tipo de questionamento. E depois volta um Palmeiras bom, que na minha visão, o Palmeiras tinha a oportunidade de fazer uns 4 no Fluminense, viu? Se não perdesse o tanto de gol que perde, faria uns 4. O mental ainda é forte. Mas o Abel tá certo, né? Nas coletivas dele, quando ele diz que falta eficácia e eficiência. O senhor Flaco Lopes ali recebeu 2 bolinhas que ele poderia soltar, né? Ele, como 9 nato, ele vai tentar a finalização, mas ele poderia soltar ali aquela bolinha. Inclusive, foi pênalti nele, viu? Tem um pênalti nele aí que ninguém tá comentando. Outro dia rolou o Oscar do São Paulo, ele se lesionou no lance igual contra o Corinthians, né? O Martínez dá aquele tranco ali, ele cai, se lesiona, não deu pênalti, não deu nada. Eu até tava falando com a minha esposa na hora, eu falei, mano, isso daí é pênalti, porque em qualquer lugar do campo, quando o cara desloca o jogador que tá no alto, o juiz dá falta. Aí dentro da área não tem um que tem peito para dar, cara. É impressionante. Realmente ele faltou um pouquinho de peito, e aí tem o VAR também, mas enfim, né? A arbitragem brasileira, ainda bem que não interferiu, né? Mas, enfim, mais um episódio aí. Beleza, rapaziada? É isso. Deixem seus comentários aí, seu like, sua inscrição no canal. Depois do jogo aí já tem 3 vídeos para vocês verem as análises, os comentários, Abel Ferreira e afins, beleza? É isso, tamo junto.